para a nossa segunda live, segunda aula com o Jomar Mesquita, que está falando uma história muito bacana, que ele pegou um celular na hora de fazer a live, aí ele escorregou da cadeira, chegou o SAMU, foi uma confusão. E aí ele ficou de contar essa história agora. Então quem está chegando aqui, já fica aqui com a gente, para a gente poder terminar essa história, porque eu não vou sair daqui sem saber essa história que aconteceu com o Jomar, tá? E aí a gente está falando também sobre negócio, sobre como se posicionar hoje no mercado, como você usar todos os conhecimentos que você tem de dança para poder relacionar com o mundo dos negócios, com essa crise, e usar o processo de criatividade para você, de fato, mudar o cenário do que está acontecendo com você. Então o Jomar está trazendo essas relações, trazendo esses conceitos. Quero saber o que aconteceu depois da queda dele na cadeira, e eu não saio daqui sem saber disso não. Então, o Jomar já está entrando de novo aqui, e todo mundo que está entrando aí, ó, muito obrigado pelo carinho, por acompanhar. Eu acho que faz muito sentido tudo que a gente está fazendo. E de cara, cadê aqui? Deixa eu pegar Mimos. De cara já começa. Aí o Jomar tá chegando, tá? De cara já encaminha essa live para teus amigos. Mostra que a gente está no segundo momento. Olha que bacana, uma live tão rica de conhecimento, de estratégia, de posicionamento. E mais ainda, falar com pessoas como o Jomar, que está trazendo de fato uma relação direta com o dançar, com a coreografia. Isso muda muito, inclusive, a forma que você usa todo esse conteúdo, né? Quando a gente consegue relacionar, assimilar o que a gente faz com os exemplos do dia a dia, isso torna muito rico, tá? Olha aí, chegou. Caramba, Jomar. Fiquei pensando aqui qual era o final dessa história depois que o SAMU chegou, velho. Mas, bom, quem tá entrando agora, o Jomar contou uma história aqui, que ele foi pegar o celular caiu, a cadeira escorregou, e aí, de repente, deu uma confusão. Foi isso, Jomar? Por que você falou isso? Começa falando de novo, explicando. Eu gosto muito, né, o que eu estava dizendo para quem, enfim, por acaso está chegando agora, só para contextualizar. Eu gosto muito, eu acho perfeito a gente utilizar analogias, né, dos conceitos, das competências que a gente tem desenvolvidas, né, que a gente trabalha no nosso dia a dia da dança, no nosso dia a dia como professor de dança, como dançarino, como coreógrafo, né? As competências que a gente já tem desenvolvidas nessas áreas, na área também do empreendedorismo, na área também da administração. Eu, inclusive, faço muitas palestras para empresas, né? Onde, o que eu faço? Para quem não sabe, eu sou formado em engenharia mecânica. Nunca trabalhei como engenheiro, pensei em largar o curso no meio, quando eu descobri que eu ia trabalhar com dança mesmo. Mas o curso estava fácil, eu falei, não, vamos terminar. E fui para uma área da engenharia, que era a engenharia de produção, onde eu estudei muitas coisas ligadas à economia, administração também. Enfim, tive que desenvolver também esse lado na universidade, né? E trago esse meu lado engenheiro, pragmático, para o meu trabalho como criador, como artista também. Mas, enfim, então nessas palestras que eu faço para as empresas, eu procuro mostrar essas semelhanças, né? Fazer essas analogias que eu acho maravilhosas, fascinantes. Essas semelhanças entre como funciona, né, o trabalho de comunicação, o trabalho de liderança, de estratégia, de planejamento, de criatividade, para um dançarino, num espetáculo de dança, né, para mostrar para uma grande empresa, uma grande corporação, que essas competências são as mesmas, a maneira, o que você tem que desenvolver, a sua visão tem que ser a mesma, né? Na hora que você está trabalhando num negócio totalmente burocrático, né? Que corporalmente na dança funciona igual. Mas eu estava dizendo o quê? Da teoria do drama, né? De você criar uma expectativa. Quando você cria uma coreografia, mesmo sendo de forma muito mais abstrata, mesmo dançando ali, não tem uma linguagem que chega de forma racional para as pessoas, ela vai chegar de forma sensorial, né? Essa mesma sensorialidade, digamos assim, que a gente precisa também fazer com esse sensorial e aí também com o racional, que a gente precisa fazer chegar no nosso cliente, né? O que a gente quer transmitir para ele. E para que ele receba isso e queira continuar recebendo, é preciso que a gente crie expectativa. Como que a novela, como que o cinema, como que os livros criam essa expectativa? Normalmente há um conflito, né? Algo que não foi resolvido. Quando eu falo, aí a cadeira desequilibrou e o celular começou a cair, né? Quem está olhando, quem está escutando, já, opa, e aí? Né? Então, é esse mesmo
problema que foi gerado e que você não entregou a solução ainda, né? Que você então criou uma expectativa, é isso que você tem que estar criando o tempo inteiro, no aluno que está fazendo aula com você, né? No cliente que vai comprar o seu produto, né? Ou seja, olha o que eu tenho para te contar, né? E aí você conta, né? Porque se também você gera expectativa e não supre essa expectativa, né? E não resolve esse conflito, também isso cria uma frustração no seu cliente. Então, você gera a expectativa, você cria o conflito, você entrega para ele a solução e já gera um novo conflito, uma nova expectativa, né? Então, isso no movimento, na hora de... O Andrei está falando agora, você vai ter que terminar a história. Na hora de criar movimentos, sequências de movimentos, é assim, de uma forma abstrata, né? E na hora de você criar um produto para oferecer para o seu aluno, na hora de você desenvolver, fazer o seu plano de aula que você vai dar para o seu aluno, o raciocínio é o mesmo, né? Eu tenho que estar o tempo inteiro gerando expectativas nesse meu cliente, seja ele o seu aluno, o que quer que seja, né? O público que está te assistindo, eu tenho que estar gerando expectativa, suprindo essas expectativas, criando um conflito, solucionando esse conflito, né? Então é o mesmo raciocínio, isso eu acho fascinante. Isso é top demais, porque quando a gente consegue pensar em algo que atrai a atenção das pessoas, e Jomar, hoje, a moeda mais valiosa na internet é atração, atenção e engajamento. Uhum. É você hoje, 47 pessoas aqui conosco, com todas as possibilidades que a internet tem para essa pessoa. A televisão, a casa dela, tudo que ela tem, isso mostra que tem uma relevância muito grande. Essas pessoas que estão aqui, elas estão provavelmente muito engajadas no que nós estamos fazendo. E isso muda a diferença. Né? Uhum. Isso dá muita diferença, na verdade. Então, atrair, criar essa atenção no teu prospecto, aí, no teu avatar, no teu lead, no teu cliente, no teu aluno. E depois você conseguir ter essa possibilidade de engajar ele, a probabilidade é que você consiga muitos resultados. Mas eu lembrei o que eu falei, depois eu esqueci. Sim. Eu lembrei que eu cheguei... A história do Jomar, ela não é verídica, tá, gente? Por favor. Então o cara tá querendo que tu crie uma história final. Ou então, Jomar, por favor, finaliza essa história aí, senão o Andrei não vai dormir, vai. Aí o celular ia caindo e... Eu vou contar uma outra historinha para vocês, que também eu acho que faz parte de analogias que a gente pode fazer, né, relacionadas ao nosso meio artístico. Tá, mas peraí. Mas antes da história, deixa eu te contar o que eu ia contar. Né? Tem 50 pessoas aqui. Eu acho que tu só deveria contar a história se chegasse nos 60. Como estava aquela hora, então, né? Quem está aqui na live, que entrou agora, aqui embaixo tem um aviãozinho para encaminhar. Encaminha essa live para os teus amigos, convida ele para vir para cá, que o Jomar vai contar essa outra história para vocês. Mas eu lembrei, eu esqueci, nós paramos ali, ó. Eu montei o espetáculo, aí eu escrevi o espetáculo e te dei na mão. Falei, Jomar, eu montei o espetáculo, ele está aqui, dá uma olhada para mim. Tu lembra disso ou não? Você começou a falar antes, você falou uma coisa de salsa, tinha uma coisa de salsa na hora que você começou, estava falando disso? Não, eu lembro que você me entregou, eu lembro que você me entregou, e sim, montei um espetáculo e tal, isso eu lembro que você fez. Tá, deixa eu te falar então o que você me disse. Sim. Aí tu pegou, tá bom, eu vou ler, pode deixar, eu vou ler, e sumiu. Aí depois tu voltou, eu falei, e aí, Jomar, o que você achou? Ele falou assim, é muito parecido com o Bagagem, né? E aí tem uns trechos desse alguém sabe quem, com Bagagem, eu falei, é mesmo, é? Aí eu falei, não, ele falou assim, ó, perna de pau, a gente fez aqui no Bagagem. Aí eu vou te falar o contexto. Cara, eu me inspirava tanto, que eu acabava fazendo igual, achando que estava fazendo diferente. Isso é muito... Né? Não, isso é legal você falar, porque isso acontece muito. Né? Às vezes as pessoas, elas copiam... sem saber que estão copiando, né? Acontece isso. Você olha tanto uma pessoa dançando, você assiste tanto um espetáculo que você gosta muito, e aí na hora que você vai dançar, aquilo lá acaba saindo, acaba transparecendo naturalmente, né? Por isso que muitas vezes quando eu estou num processo de montagem de trabalhos meus, de criações novas, eu evito assistir espetáculos de dança. Eu assisto e leio muita coisa, né? Assisto um filme, leio um livro, assisto espetáculos de outras modalidades de dança, mas enfim, eu evito porque acaba sem querer, né, aquilo chegando no meu trabalho, né? E
cópia, quer dizer, todo mundo, isso é natural, ninguém, a gente estava falando outro dia em uma das lives aí, ninguém cria algo novo, né? A criação é uma forma de você recombinar de forma diferente, né? Movimentos, por exemplo, recombinar de forma diferente uma estratégia de lançamento, de divulgação, de marketing de um produto, né? Ou seja, quanto mais você conhece de qualquer área que seja, se a gente estiver falando de dança, se a gente estiver falando de administração, de empreendedorismo, quanto mais você conhece daquela área, quanto mais informação você tem, quanto mais pecinhas você tem na sua cabeça, mais fácil vai ser você conseguir recombinar aquilo de uma maneira inovadora, de uma maneira que ninguém fez. Quer dizer, você não vai estar criando pecinhas novas, você não vai estar inventando pecinhas novas, você vai estar pegando pecinhas que já existiam, né, e vai estar recombinando elas de forma diferente. Então, Agora, isso que eu falo, só complementando, quando as pessoas vão dançar também, né, poxa, vai lá no YouTube, vai lá, assiste, né, faz, repete, copia, faz igual, mas na hora de levar para o palco, na hora de levar para a sua sala de aula, muda, recombina aquelas pecinhas do seu jeito, né? Ou então, beleza, se é uma aula, vou lá, eu vou ensinar esse passo aqui, eu aprendi com o professor tal, e estou ensinando igual aqui, não tem problema nenhum, né? E outra coisa, aí eu vou trazer um contraponto a isso. Ó. Na internet, eu vejo hoje que existe essa dificuldade dos profissionais de dança, que estão querendo tentar reinventar os processos de posicionamento e de lançamento. Uhum. E aí, galera, as estratégias da internet, elas precisam ser validadas. E aí, o que acontece? Você não precisa hoje, por exemplo, para você se posicionar na internet, você não precisa começar a tentar inventando a roda. Muita gente já fez isso pra gente. Sim. A gente só precisa estudar aquilo e botar para lançar. Depois que a gente começar a entrar no jogo, quem tiver resultado, a gente pode começar a botar o nosso dedinho. Esse fato, eu falo muito isso assim, né? Eu vou até falar de mim também, todos nós. Esse fato de ser criador de danças coloca a gente muito próximo de Deus. Porque Deus também é criador, né? A gente só fica um pouquinho para baixo de Deus assim, ó. Né? E o cara ainda fala assim ainda. Se Deus fez... se Deus fez o mundo em 7 dias, eu montei a coreografia, foi em 2, rapaz. Eu sou top. E aí a gente se coloca como se a gente tivesse que sempre estar descobrindo tudo para fazer as coisas. Sim. E a gente não precisa. Cara, tá tudo pronto. A gente só precisa aprender. É o que o Ricardo tá falando, modelar e aí estruturar um negócio. E aí na internet, galera, vocês têm que aprender isso. Já tá tudo pronto e estruturado, né? Você pega aquilo, organiza do seu jeito, entende, lança e depois você vai fazendo os ajustes necessários. Você estava falando desse negócio da gente copiar, não copiar, fazer, não fazer. Esses dias eu estava dando uma aula, esses dias eu estava assistindo uma aula do Cristóvão. Sim. Né? Aí eu vi o Cristóvão fazendo assim, ó, juntem as mãos, agora lavem as mãos. Ó, quando a gente vai fazer o giro, você não solta as mãos e nem prende as mãos. Eu falei, caralho, o Cristóvão está me copiando? Aí eu falei, peraí, onde que eu aprendi isso? Eu acho que foi com o Jomar. Aí eu fiquei... Se eu quisesse explicar, eu fiz tanto isso que naquele momento, antes de ver o Cristóvão, eu achei que eu tinha pensado naquilo. Mas olha que maluco. Porque eu também falo disso em aula às vezes. E sabe quem que eu vi fazendo isso? Foi o... que trabalhava do samba rock, que depois... Magu, Mosquito, Edson Modesto. Edson, não sei, não me lembro sobre o nome dele, que depois foi pro West Coast Swing. Isso, Modesto, eu acho que foi ele, eu acho que foi ele fazendo aula de samba rock com ele. O legal da dança é um pouco... acho que foi o professor Mingo Pugliese, que é, enfim, um dos mestres do tango, que já nos deixou, assim como vários outros, né? Ele dizia o seguinte, falou, né, esse negócio do passo que é seu, né, que eu sou dono desse passo e eu que inventei, tá. Se você quer ser dono do passo, então você se fecha num quarto e dança só ali. Porque a partir do momento... Guarda, não mostra pra ninguém. A partir do momento que você entrou para um salão e dançou, não é seu mais. O sujeito já olhou, já fez, e já fez a variação e já copiou. Né? E às vezes fez melhor do que você ainda, né? Sim, da mesma maneira, esses detalhes, essas técnicas que a gente usa em aula, né? Quer dizer, nós, profissionais, e muitas dessas pessoas maravilhosas que estão aqui conosco, né?
é muito legal quando a gente se encontra em algum festival, algum congresso, alguma coisa assim, que um fica fazendo aula do outro, né? Eu adoro entrar na aula do outro e ficar lá olhando. Eu muitas vezes não faço aula, eu fico lá olhando, que eu gosto de ficar olhando como que o cara ensina, olhando como é que ele dança e tal. Então, aí é mais do que natural, né, que haja essa troca. E no final das contas, como a gente está falando de cultura popular, na cultura popular é isso que acontece. No final das contas, ninguém sabe mais quem é o dono. E não precisa também, né? Tá aí. Agora, o que não pode é o sujeito chegar e falar assim, eu é que inventei isso. Não, na verdade, se a gente pensar, Joma, ele até pode, porque é ele que vai falar, né? Mas... não deveria. Teve uma vez que eu não deveria. Eu estava assistindo um espetáculo do João Carlos Ramos, né? Aliás, vou até anotar aqui, já falei aqui, eu não sou mais o único que vai chamar João Carlos Ramos para uma live. E eu tenho que chamar o Dalazen, que eu vi que ele está aqui também, e eu vou convidar o Dalazen para fazer uma live fiz junto. com ele quarta-feira, uma vez vendo um espetáculo de João Carlos Ramos, aí ele, numa hora, ele usou um movimento que é muito marcante, e que eu acho que fui eu que inventei. Eu acho por quê? Porque aquilo surgiu numa criação minha, mas pode ser que já tivesse na minha cabeça, porque eu vi em algum momento, né? Beleza. Mas foi muito legal que eu estava no público, eu estava na plateia, né? E na hora que ele fez, ele estava vindo na minha direção, e eu lembro direitinho dele olhando para mim, sorrindo, com aquele sorriso malandro, assim, dando uma piscada, tipo assim, esse eu colei de você, entendeu? Aquilo assim, em vez de eu me sentir assim, né? Eu falar assim, porra, o cara tá fazendo sucesso com um negócio que eu inventei, né? Eu me sentia assim, super honrado. E orgulhoso. Eu falava, pô, esse cara que eu sou fã dele tá aí no palco fazendo um negócio que ele me viu fazendo e gostou, né? Então isso é uma delícia, né? E isso, assim, acontece, claro, entre profissionais que têm segurança no que fazem, né? O cara que está começando, o cara que é inseguro, ele fica naquela, né? Não, peraí, mas fui eu que inventei, né? Aí que não precisa. Isso é mentalidade, né? De abundância, né, Jomar? Quem está nessa mentalidade de, poxa, é nosso, vamos embora. Eu tive uma experiência com o professor Dizuki, né? A gente combinou de trocar algumas aulas, eu e ele, né? Aí eu falei assim, ele falou assim, você quer aprender o quê? Eu falei, me ensina uma coisa que, assim, que é a tua cara. Você, eu vou te ensinar um passo que eu criei. Eu falei, porra, beleza, né? Aí eu já botei um pé para trás, eu falei, puta, um passo que eu criei. Aí ele foi me ensinar o passo, aí eu vi o passo, eu falei, cara, eu conheço esse passo. Eu falei assim, tu já deve ter visto eu fazendo. Eu falei, não foi você, mas lógico, sou eu que criei. Eu falei, cara, aí aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí a aula aconteceu. No fim da aula eu falei, lembrei onde eu vi. Ele falou, aonde? Eu falei, no espetáculo da Mimos. Mas eu nunca assisti o espetáculo da Mimos. Eu falei, não estou dizendo que você copiou de lá. Estou dizendo, de repente você estava fazendo o mesmo experimento e chegou no mesmo lugar. Não. Bicho, eu fui lá, peguei o vídeo, mandei para ele, ele olhou e falou assim, puta que pariu. Acho que é mesmo. Só que era muito parecido. E eu nem lembro qual era mais o passo em si, né? Mas eu lembro do contexto. Eu não lembro das coisas assim bem exato, mas eu lembro do contexto. Aí ele falou, pô, Marcelo, eu pensei que eu tinha criado. Eu falei, cara, não tem problema nenhum. Entende? Porque todo mundo está pesquisando dança. E aí você às vezes faz alguma coisa que você acha que fez, mas o outro cara lá do outro lado do mundo já fez aquilo. Então tá tudo bem. E é por Deixa isso eu ler um negócio aqui. Eu insisto sempre numa coisa que é fundamental, que permeia isso tudo que a gente está falando, que a pessoa conheça de história da dança, que a pessoa saiba, né, conheça o que os que vieram antes da gente fizeram, né, deixaram de legado para a gente. Né? Tu leu meu artigo sobre... a gente fica com esse se achando, né, o máximo do máximo, sendo que a gente é só mais um que está aqui continuando essa história, né? A gente tem que sempre lembrar de ter essa humildade. A gente é só mais um que está aqui continuando uma história que vem de... Né, tu lembra do artigo que eu escrevi sobre a influência do Lindy Hop no samba de gafieira? Não sei se eu li esse exatamente. Leu, porque... Eu li. Eu construí na disciplina que tu ministrou na pós-graduação. Sim, claro. E aí eu fui levantar os pontos das semelhanças de onde o Lindy Hop pode ter influenciado o samba de gafieira. E aí eu falo dessa chegada, que inclusive foi na tua aula de História da Dança que eu levantei uma grande parte desses dados, né? Quando os Lindy Hoppers vieram aqui pro Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, e que eles não conseguiram voltar para os Estados Unidos, e eles estiveram fazendo alguns shows a mais.
até naquele ponto. Depois daquele ponto, antes daquele ponto, não existia os movimentos de acrobacia dentro da dança de salão, dentro do samba de gafieira. Aí eu fui atrás do Mário Jorge. O Mário Jorge, que era da época, do seu artigo que dançava isso, que dançava com a muda. E aí eu falei, Mário Jorge, fui conversar com ele, né? Assim, ele já tá bem senhorzinho já. Me fala uma coisa, quando que o rock, o Lindy Hop influenciou na tua dança de samba? Não, influenciou nada não, foi eu que criei tudo. Como assim? Aí eu fiz uma entrevista com ele, meio informal. Aí ele falou assim, não, foi tudo eu que criei com a muda e tal e tal. Beleza. Aí eu falei, vou continuar pesquisando. Eu continuei, achei uma entrevista dele dizendo que ele tinha pego os movimentos do rock que ele tinha visto e tinha colocado no samba de gafieira. Né? E aí eu falei, caramba, olha que legal, né? Aí eu não sei se exatamente as características do Lindy Hop, todas aquelas, o breakaway, todas aquelas que tu levanta, a posição agachada, se tudo aquilo ali também se manifestou no samba de gafieira, porque não é um artigo conclusivo, mas é um artigo inconclusivo que leva à reflexão, né? Sim. Ou se realmente isso influenciou diretamente no samba de gafieira. E aí eu escrevi sobre isso e eu acho que é muito bacana porque traz uma outra perspectiva da criação do samba de gafieira. Não sei se você gosta, mas eu acho que é interessante aí pro Troféu do Salão. Quem quiser ver esse artigo, eu vou procurar, que está no livro Tango e Samba, a junção de duas culturas. Mas eu vou ver se eu procuro, eu disponibilizo depois para a galera também ler. Deixa eu ler um negócio aqui, Jomar, para ti. Para mim, o Jomar e sua equipe são os melhores do Brasil. Não apresentam apenas coreografias sobrepostas. Há estudos para espetáculos com experimentos e socialização com a sua equipe. O conceito do espeta. Acho que é espeta. Espeta? É uma menina que está começando agora, Raquel Mesquita. Raquel Mesquita, é. Tá acho que é uma prima, acho que é uma prima de quinto grau. Quinto grau. O Muito criador deixa o legado. Palavras, querida. O criador deixa o legado e isso é mais importante. O melhor dos congressos, o André Odilov, são as coreografias entre os profissionais, são as conversas entre os profissionais. Eu li essa aí do André. E mesmo, eu concordo. É o André que chegou em 60, pode terminar a história. Mas que cara pentelho e curioso, mano. Ele quer terminar a história. A Sônia tá falando, depois de 15 anos que eu ensinava dança de salão em Curitiba, eu fui registrar o termo dança de salão. Já era de domínio público. É isso aí, Sônia. Vamos lá ver se tem mais alguma aqui. Andrei, eu e todos aqui. Tom, o Jomar é o cara dos mais criativos que conheço. Fantástico esse apontamento, meninos. Adorei o Meninos, Luciana Mayumi. Obrigado, viu? Eu agradeço também. Convidei o Cristóvão para a live, top. Quando vi o Yuval fazendo uma bicicleta no Lindy, eu disse que aquilo era do samba. Olha o Andrei falando aí da bicicleta do Yuval, né? As quedas, né? Sim. E é muito parecido, realmente, né? Essas relações são maravilhosas. E quando você conhece, eu tenho falado, sempre falei muito disso. A dança, né? Dançar bem não não pode se resumir a executar bem o movimento com técnica, é todo um contexto, né? Envolve todo um conhecimento de história, das origens daquela dança, e aí sim você se apropria daquela dança e você transpira a essência daquilo que você está fazendo, né? Então, isso para um professor não preciso nem dizer, mas para qualquer dançarino, né? É fundamental para um professor de dança falar de história, falar de origem, né? Criar naquele dançarino, naquele iniciante, curiosidade sobre isso, né? Porque aí ele vai conhecer de música e ele vai querer mais e mais, né? E ele vai saber não somente que ele tem que fazer um movimento com a perna de um jeito X, com a postura Y, não porque o professor falou que é assim, mas porque, né, tem toda uma história, toda uma tradição, tem várias razões por trás daquilo, né? E aí, inclusive, vai chegar num ponto que ele vai poder adquirir a capacidade, né? Ele vai adquirir a capacidade de desconstruir aquilo, se for o caso. Mas aí ele vai desconstruir com propriedade, né? Eu estava falando do professor Mingo Pugliese outro dia, que é um dos grandes mestres do tango. Eu estava fazendo uma aula com ele num momento que tinha iniciado aquela moda do Nuevo Tango. E eu nunca mais me esqueço que eu cheguei em Buenos Aires e fui fazer aula com vários professores e com ele também, né?
E aí eu cheguei para fazer a aula dele e ele já me perguntou, assim, né, com um orgulho um pouco ferido, né? Falou assim, você está fazendo aula com outro professor também, né? Com quem que você estava fazendo aula agora? Aí eu falei com ele, eu falei, estou fazendo aula com fulano, nem me lembro quem era, né? E é impressionante isso, agora eu estou me dando conta, né? E esse fulano eu não me lembro quem era. Professor Mingo Pugliese, nunca mais esqueci, né? E aí eu falei, estava fazendo aula com fulano. Aí ele virou e falou assim, você está querendo aprender essas coisas novas que o pessoal está fazendo aí, né? Eu falei, também, né? Mas estou aqui também para aprender com o senhor e tal. Aí ele virou e falou assim, você quer aprender o quê? Essas sacadas que soltam o abraço? Deixa eu te mostrar aqui. Aí ele foi e fez umas 3 que eu nunca tinha visto. Aí ele falou, você está querendo aprender essas colgadas, essas volcadas? Deixa eu te mostrar aqui, me fala qual que você quer aprender. Aí eu olhei e falei, poxa, mas como assim? O que esses caras estão criando agora, esse sujeito já faz, né? Ele falou, não, isso aqui eu já faço, que tal, não sei o quê. Né? Então, se você quiser aprender, também vem cá que eu te ensino. E aí eu fui entender isso, né? Os criadores do Nuevo Tango, na verdade, o que eles fizeram foi desenvolver, metodologizar, né? Propagar. Exatamente. Algo que já existia ali no tango, né? Claro, criaram possibilidades novas, criaram e tudo mais, mas eles só fizeram isso com a excelência que fizeram porque eles estudaram com esses grandes mestres que já tinham essa essência na sua dança, né? Então, por isso que eu sempre digo assim, quer aprender a dançar bem? Vai lá aprender truques maravilhosos com aquele professor jovem, mas você vai aprender a essência mesmo com aquele velhinho que frequentou uma gafieira, né? Que ele não vai saber te ensinar um passo, não vai nem conseguir mais fazer um passo mais difícil de ser executado, mas o que ele vai te ensinar batendo papo com você vai ser muito mais importante que qualquer passo que você vai aprender. E aí eu volto no que eu disse antes. Se a gente transpõe, né, se a gente faz uma analogia disso que eu estou falando, né, que eu estou falando da dança, do movimento, né, do ensino da dança, se a gente transpõe isso para a área administrativa, se a gente transpõe isso para a área do empreendedorismo, se a gente transpõe isso para o momento atual, né, a gente pode utilizar também, né, correr atrás de quê? Daquelas pessoas que já faziam marketing por DVD, por VHS, né, que utilizavam técnicas de venda, de comunicação, de atração do cliente, né, de outras formas muito antes da internet existir, né, que é o que você falou no início sobre os vídeos de dança, né? Isso é perfeito. Então, deixa eu te falar uma coisa, então, que talvez possa fazer total sentido para todo mundo que está aqui. Tudo que a gente faz de estratégia hoje na internet já foi feito no passado. Sim. Nada é novo. A gente só está dando uma outra roupagem. Exatamente. Lógico, a gente está criando funil de venda. Funil de venda é algo que se criou há muitos anos atrás. A gente está criando esteira de produtos, que muita gente criou atrás. Mas a gente está usando recursos diferentes. A gente usa as ferramentas diferentes. Sim. E o que faz a diferença dentro do online hoje são essas ferramentas. Porque não adianta você ser o melhor professor de dança e não conseguir propagar isso para as pessoas. Sim. E aí, o profissional de dança ele ainda está jogando de forma amadora nesse jogo, Jomar. O que é a forma amadora? É ficar produzindo conteúdo e colocando na sua rede social para que as pessoas encontrem eles. E não é assim que a gente... Não adianta, você não vai conseguir ser um cara para ter resultados ali dentro se você não conseguir distribuir teu conteúdo. Então, muita gente está produzindo um monte de conteúdo, jogando, depois ele não consegue distribuir. Consequentemente, ele não consegue atrair de forma correta. Agora tem nome mais bonito. O Cleiton está dizendo, é isso mesmo. Sim. O que fazia no passado agora tem funil de vendas. Agora Sim. Os nomes mudaram, mas as estratégias são as mesmas. E aí eu reforço. As ferramentas que a gente usa hoje são diferentes das ferramentas que usavam no passado, porque a gente faz isso via internet. Então a gente tem que entender de gerenciador de anúncio, eu tenho que entender de estudo de criação, eu tenho que entender dentro de um vídeo qual é a estrutura de um vídeo que vai chamar a atenção da pessoa. Eu tenho que ter uma CTA ali dentro, eu tenho que ter uma chamada para ação, eu tenho que fazer coisas que as pessoas vejam e falem assim, nossa, caramba, que leve ela para um próximo estágio. Aí é diferente. E é isso que todo mundo hoje que trabalha no marketing digital tem tentado ajudar as pessoas que desejam entrar. Jomar, são mais de 210 milhões de pessoas no Brasil. Tem espaço para todo mundo.
Se todo mundo da dança de salão hoje estivesse com um trabalho top, vendendo curso de dança na internet, ainda ia faltar pessoas para a gente oferecer. Sem Por quê? dúvida. Porque a gente, inclusive, não fez um curso só na vida, com um só professor. A gente fez com vários. E se eu tivesse a oportunidade hoje de ter um curso do Jomar, que é à minha disposição para eu estudar quando eu quisesse, um curso do Carlinhos Jesus, um curso do Cristóvão, que já está aqui na live, tá? Cristóvão está aqui. Já falei para o Cristóvão várias vezes. Cristóvão, temos que montar o teu curso, cara. E as pessoas falam assim, mas Grangeiro, por que você quer ensinar todo mundo a montar um curso? Vou te explicar. Eu vim para um mundo de abundância. Cara, e eu tive a felicidade de poucas vezes na vida ter um ganho financeiro que eu jamais imaginei ter, ô Jomar. Jamais imaginei ter. E não teria conseguido ter esse ganho somente dando aula presencial. Porque hoje o Projeto Cardas tem mais de 752 alunos. Olha que top isso. E eu não conseguiria ter uma grande quantidade de pessoas assim se eu fosse dar aula presencial. Sim. Agora conta, quantos alunos não já passaram pela Mimos, pelos seus cursos de dança, pelos congressos do ENAF, que davam 200 pessoas. Sim. Se nós tivéssemos guardado o contato de todo mundo, e agora, eu sei que você tem um mail grande aí, como é que a gente usa esse mail que você já tem, nesse momento, das pessoas que foram na Semana da Dança, para a gente gerar um conteúdo, de repente vender os DVDs? Então, se a gente utilizar as estratégias hoje, né, a nosso favor, meu amigo, a gente vai passar por esse momento de uma forma menos dolorosa, com mais resultado, e a gente vai ficar pronto para quando tudo isso passar, a gente está preparado para navegar numa analogia que a gente chama de oceano azul. Porque daqui a pouco, se você souber exatamente... Eu falei para ti, eu falei, Jomar, se tu fizer o curso de... Olha só, vamos fazer um teste aqui? Porque a gente faz isso na internet, Jomar. A gente faz o que é chamado de estratégia para a gente criar uma situação em que a gente saiba se o que a gente está vendendo é interessante para o cliente ou não. Né? E a gente faz um MVP, que é o mínimo produto viável. Vamos fazer um teste. Se o Jomar Mesquita hoje tivesse um curso de coreografia, de montagem Não, vamos lá. Montagem, coreografia e composição coreográfica. Disponível na internet, quem compraria? Eu seria o primeiro. Eu vou colocar aqui, ó. Eu. Vamos ver se esse produto... porque eu compraria. Vamos ver se isso é uma solução que as pessoas teriam vontade de acessar. Né? Porque se só eu disser cara, não faz o curso de coreografia, porque as pessoas não têm interesse. Se mais de uma pessoa começar a dizer, ó lá, ó, 2 eus, tá vendo? 3, ó, 4, ó, 5, 6. Beleza, vamos lá. Então vamos encerrar isso aqui que eu vou começar a trabalhar nesse curso agora. Faça isso, Jomar. Faça isso, por quê? Não, mas já porque todo mundo... Isso, a gente teria o maior prazer de ter esse curso com a gente. E aí, uma outra coisa... A gente teve a gente tem um projeto aqui na Mimos, que é o curso de qualificação. O curso de qualificação em criação, ensino e produção em dança de salão, que foi pioneiro também nessa área de formação. Né? Então, era um curso voltado, ele tinha 4 eixos. O eixo básico, com as disciplinas que permeavam os outros 3 eixos, né? O eixo da criação, que é exatamente criação coreográfica, montagem de espetáculos. O eixo do ensino, que é da formação do professor. E o eixo de produção, que é ligado à produção de espetáculos, a área técnica também. Né? Então, a gente está com uma proposta de levar esse curso, inclusive, para São Paulo, com grande parte dele, né, por EAD, grande parte online, e a proposta de fazer esse curso de criação, esse curso de coreografia. Isso aí, fiquem atentos, sigam aí o nosso Instagram, nossas redes sociais, que logo, logo vai estar à disposição aí. Vamos lá. Aí, muito top. Então, vou aproveitar o gancho, e é o seguinte, ó, eu vou fazer um convite pro pessoal. Eu tenho um evento aqui, que eu inclusive te falei, que é o Empreendense, que hoje ele é o maior evento de marketing digital, vendas e dança da América Latina. E esse ano, dia 20 e 21 de abril, ele vai acontecer no formato online, por conta, lógico, do isolamento social. Nós vamos entrar para a parte final. Se alguém que está aqui na live não quiser saber sobre o evento, pode sair sem problema nenhum. A gente queria trocar esse bate-papo, eu acho que foi muito bacana. E o Jomar também vai fazer um convite no final da live. Então já pensa qual é o convite, Jomar. Aquele, já pensa no convite. E eu quero convidar todo mundo aqui, cara. Eu estou fazendo um evento, eu trouxe vários experts aí do marketing digital, do empreendedorismo. Eu tenho o Pado e o Bruno Abad, que ele trabalha potencializando comportamentos empreendedores, né? Eu acho que fica muito evidente que eu sou um empreendedor dentro da dança desde sempre.
E esses caras, eles potencializam. Pronto, no término da minha conversa, o Jomar termina a história lá do celular cair no chão. Senão o Andrei não dorme hoje. E são profissionais que foram meus mentores, que me ensinaram como fazer como me posicionar dentro do mercado digital. E aí eu convidei esse profissional para eles se reunirem comigo dia 20 e 21 de abril, para eles compartilharem estratégia exatamente, para a gente entender qual é o nosso porquê, entender como usar as mídias sociais e as redes sociais a nosso favor, criando estratégia de funil de venda, de esteira de produtos, de como usar as ferramentas, que essa é a parte mais difícil. Hoje nós tivemos aqui no grupo de elite, Jomar, a gente começou 9h30, até 11h55 a gente estava estruturando uma plataforma de aprendizagem para todos os participantes do grupo de elite oferecerem para os alunos dele. Né? Ao invés de a gente ficar mandando link não listado no YouTube para o nosso aluno ter acesso à aula, nós resolvemos criar uma plataforma para todo mundo, que o aluno pode acessar pelo computador ou pelo celular. Que aí fica fácil o aluno também entender que a gente está se posicionando de forma profissional. O que a gente queria desde sempre no grupo de elite, e tem muita influência do Andrei, era que o aluno não enxergasse a gente como coitado. Ah, coitadinho, tá sem trabalhar, vamos dar um dinheirinho para ele. Não, não. Ei, eu sou profissional, eu vou te ajudar a passar nessa crise de uma forma muito melhor e você vai me pagar por isso. Ei, o que acontece? Se o teu aluno percebe que tu está se posicionando de forma profissional, ele vai agir de forma profissional. Lógico que a gente sabe que tem uns que vão aceitar, outros que não. Tudo bem. Eu achei muito massa a estratégia que você colocou aí. Posso compartilhar rapidinho só um resumo dela? Claro. Marcelo, quem puder pagar mensalidade, vai pagar mensalidade. Quem puder só pagar 50%, vai pagar 50%. E quem não puder pagar nada, não vai pagar nada e vai continuar fazendo as aulas. Ó, o Cristóvão falou isso agora. Aqui criamos a 8 Tempo virtual. Exatamente, é o que o Cristóvão fez. Por que a gente está falando isso? Porque, geralmente, a gente é tão apaixonado pela dança que a gente esquece que isso é um negócio. E aí a gente fica colocando a culpa, talvez, ou a responsabilidade de não ganhar dinheiro com dança, é porque eu sou artista, entende? Ah, eu sou artista tem que ser mal sucedido financeiramente, e eu não acredito nisso, né? Acredito que o bom artista é aquele que também financeiramente é bem sucedido. Então esse evento, que é chamado de Empreendência, vai acontecer de forma virtual, a gente tem algumas vagas ainda, a gente está começando a fazer essas lives, Gilmar, e aí as vendas começaram a subir muito. Como no Zoom eu só posso aceitar 100 pessoas, e por que aceitar 100 pessoas? Eu fui fazer um levantamento para aumentar a quantidade de pessoas, para ver se eu conseguia atender todo mundo do universo da dança. E, cara, o Zoom tá metendo a faca aqui na gente, ó. Eu imaginei. Tá cobrando assim preço. Puta que pariu. Então eu não vou conseguir atender mais pessoas, porque o preço que a gente está cobrando, ele é muito abaixo do mercado para qualquer evento de marketing digital no Brasil. Geralmente a galera compra entre R$1.000, R$997, a 10, 12 mil reais. A gente está cobrando um valor que é menos de R$10 por dia, para que o cara possa organizar o negócio dele, conhecer as ferramentas, estruturar, entender o propósito, potencializar os comportamentos empreendedores e seguir caminhando na direção correta. Então, quem tiver interesse, me manda um direct ou acessa o site www.cardas.com.br/empreendência, que eu garanto para vocês que esse evento vai mudar não só o teu negócio, mas a tua vida, tá? Então fica o convite para todo mundo aí, ó. O Cristóvão está falando o seguinte, ó. Aulas online, plataforma de conteúdo e programa de recompensa. Em 2 dias de venda, 30 alunos. 1 mês que estaríamos fechados e sem ganhar grana. Cara, escuta o que o Cristóvão está dizendo, velho. Vou ler de novo, ó. O Cristóvão está dizendo que por ele se posicionar, organizar a plataforma dele, o que aconteceu? Ele criou a plataforma de conteúdo, um produto, um programa de recompensas, que no grupo de elite a gente chamou de Clube de Vantagem. E mesmo num mês que estaria tudo fechado sem ganhar nada, ele tem 30 alunos pagantes. Então, meu amigo, se você está chorando, aqui, na hora da gente pensar em começar a vender lenço. Aqui, Grangeiro, a nossa primeira preocupação foi em manter o nosso contato, o contato com o nosso aluno, em ajudá-lo de alguma forma, né, nesse momento difícil para todos, e onde a dança, a cultura, as artes, elas estão sendo e precisam ser mais valorizadas do que nunca, né? As pessoas em casa, isoladas, estressadas, né? É onde a arte precisa atuar, é onde a dança precisa atuar. Então, acho que o nosso papel número 1 é justamente de
não, tirando o negócio de lado, né? Mas associado a isso melhor ainda, né? Fazer o nosso papel social, é fazer o nosso papel humano, é fazer o nosso papel solidário. Né? Por isso é o que você disse, a minha proposta, a proposta da Mimulus, que a gente está trabalhando muito, né? E vendo quais são as melhores saídas, mas sempre tendo em mente isso. Né? Eu preciso seguir colaborando com os nossos parceiros, que são os nossos alunos. Então, o cara que, porventura, ele está passando por uma dificuldade financeira por causa desse momento também, e ele, poxa, eu não posso pagar mensalidade, ele vai poder desfrutar do nosso conteúdo. Vai chegar um momento que a gente vai disponibilizar um conteúdo diferenciado para aqueles que puderam pagar. Obviamente que eles, né, merecem ter um diferencial, por isso que eles estão fazendo. Né? Então, o que a gente ofereceu foi isso, quer dizer, olha, você pode pagar a sua mensalidade normal, a gente oferece até 50% de desconto, você fica à vontade para pagar qualquer valor entre um e outro. Agora, se você não puder, está aqui, nós vamos continuar oferecendo conteúdo, beleza, a gente vai entender, né? E a gente enviou um agradecimento maravilhoso para os alunos ontem, né? Não somente para aqueles que contribuíram, que pagaram, né? E é muito legal porque em 2 dias, né, a gente conseguiu uma adesão, eu não tenho os números aqui, mas uma adesão maravilhosa, né, para um momento que a gente achou, opa, vai começar o mês, eu estou com receita zero e um tanto de conta para pagar, né, salário e conta para pagar. E aí, de repente, a gente conseguiu, né, uma receita já em 2 dias maravilhosa, né, e ao mesmo tempo a gente está satisfeito porque a gente continua com esse vínculo com o aluno, a gente continua recebendo o carinho deles, a gente continua, né, fazendo a dança chegar para eles de forma prazerosa, de forma lúdica, de forma gostosa. Então a gente está ao mesmo tempo também fazendo a nossa parte solidária, humana, social. Né? Olha que bacana o que você está falando, Jomar, porque o posicionamento também não é diferente. Quando a gente começou a conversar, fazer essas lives com o Cristóvão, por exemplo, a preocupação inicial e a orientação que nós demos foi: começa segurando o teu aluno, atende o teu aluno, ajuda o teu aluno, oferta o teu aluno. Aí entrou todo mundo que entrou desse salão, nós acabamos entendendo que esse seria o melhor caminho. Cara, não é atrás de aluno novo, gente, é pegar o aluno que você tem, como é que você perde menos alunos e você engaja esses alunos. Que foi o que o Cristóvão fez, foi o que o André fez na escola, foi o que outros profissionais fizeram, que você também fez. E aí eu estou dizendo para todo mundo o seguinte: beleza, você vai estruturar isso, e aí o negócio, todo o negócio, ele se mantém de 2 formas. Mantendo os clientes que você tem e entrando o cliente novo. Tá? Agora, mantenha o cliente que você tem. Faça ele se engajar. Eu acredito que a solução do Jomar é maravilhosa, a solução do Cristóvão é maravilhosa, a que nós encontramos aqui também é parecida, elas juntas, elas só são adaptadas ao contexto de cada um. Mas você tem que pensar, e a gente vai começar a fazer isso daqui 10 dias, nos clientes novos. Tá, como é que agora eu vou atrair cliente novo? Tá bom, eu não sei quanto tempo isso vai durar e eu não vou esperar passar isso tudo para eu poder monetizar meu negócio. Porque talvez só com os alunos que a gente tem, a gente não consiga manter o negócio. E é disso que a gente fala também. Quais são as próximas estratégias, os próximos passos? Porém, o que a gente decidiu e pensou foi, cara, mas vamos fazer o agora. Agora o que é mais importante? Cuidar de quem está perto de mim. Sim. Depois que eu cuidar de quem está perto de mim, eu vou cuidar dos que estão mais longe, depois eu vou cuidar dos que ainda não sabem da importância de estar perto de mim. Aí, meu amigo, a gente começa a pensar estrategicamente. Então, parabéns, o Cristóvão foi um cara que contribuiu muito aí no começo e foi um cara que trouxe um monte de solução. Ele inclusive, apresentou essas soluções para todo mundo que ele estava construindo lá na 8 Tempos, e isso fez com que muita gente abrisse muita visão para o negócio, tá? Então, Cristóvão, gratidão. Eu acho que o universo da dança de salão em si, ele vai ser eternamente grato por você não medir esforços e ainda não mede até hoje, para poder contribuir aquilo que você tem descoberto, aquilo que você está criando. Eu acho sensacional, você me inspira muito. Você sabe disso, eu sou seu amigo, sou seu fã. Sou seu aluno, né? Fiz aula também na pós-graduação com o Cristóvão, ele foi meu professor. E ele sabe que eu estou à disposição também dele aí para o que precisar. E, Jomar, a mesma coisa. Meu amigo, termina a birosca da história aí, porque senão o Andrei não dorme. Cria um final, sei lá. Não, eu queria era o seguinte... Eu queria era deixar para vocês esse exercício de criatividade aí. Que tal cada um inventar um final para a história? Né? E manda para mim depois. Cada um inventa um final da história e manda para mim. Né? Então vamos fazer o seguinte. Compartilha comigo aí. Diga. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma pose, uma foto. A gente usa esse gesto, Jomar,
Porque a gente tem na comunidade assim, ó, a gente acredita que existem sempre duas formas básicas de você resolver um problema. Uma é você sentar e reclamar, e a outra é você enfrentar o problema e ir lá resolver. Atitude, então a gente usa esse símbolo assim, que eu aprendi consigo com o Otávio Nassur. Sim. E aí, na hora que você falou, eu lembrei na mesma hora, porque o Otávio, ele já falou isso comigo umas 3 vezes, que eu acho lindo, acho maravilhoso. Ele falando da filha dele, que a filha dele fica sentada no banco de trás, começa a chorar, reclamar, ele só olha para ela e fala assim, ó, aqui, ó, ou você fica chorando, reclamando, ou você faz alguma coisa, né? Então, e olha que detalhe, ele me ensinou isso naquele encontro nacional lá, que nós estávamos de dança de salão com ele, lá na casa dele. Foi naquele dia que você mostrou seus dotes como pagodeiro. Sim! Né? Não precisa, isso aí é uma coisa que eu ainda vou lançar no mercado, rapaz. Os meus dotes Ei, meu amigo, você precisa conhecer depois isso aí, porque isso aí é... Tem até uns vídeos que a gente postou lá, todo mundo tocando pagode, é a coisa mais ridícula do mundo, assim. Mas aquela noite, Otávio Nassur tá de parabéns, aquela noite foi maravilhosa, foi deliciosa, né? Foi deliciosa. Foi sensacional. Nós nos divertimos assim, absolutamente. Já deixo aí os meus convites finais aí, Otávio Nassur, hoje comigo, às 19 horas, o Instagram da Mimulus, Mimulus Dança, viu? Hoje, eu e Otávio, 19 horas, falando sobre a dança como experiência para a gente levar para os alunos. Né? Top, essa é sensacional. Raquel Mesquita, terça-feira, 19 horas também comigo, Mimulus Dança, tá? E a Raquel que me deu essa ideia, ela que colocou em algum comentário aí, eu roubei, né? Olha, cada um cria uma historinha, um final para a historinha e depois manda para mim. Então vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer o seguinte, a pessoa vai fazer um print da tela da gente com esse gesto aqui, e aí ela vai escrever o final da historinha dela na postagem dela. Entendeu? Maravilha. Aí a gente marca Mimulus Dança e marca Marcelo Dança. Pronto, combinado, fechou. Combinado. Então prepara aí a fotinha, faz o gesto, atenção, todo mundo. Beleza. Jomar, cara, mais uma vez, gratidão por você tirar seu tempo aí da sua vida para compartilhar informações, histórias, conteúdo, soluções, coisas que você está fazendo para nos inspirar, para nos fortalecer, para nos transformar. Gratidão eterna aí por você sempre estar à disposição e por ser também esse cara que sempre está à disposição do Marcelo quando eu preciso, quando eu procuro, quando eu falo. Então, meu amigo, meu professor, meu mestre, gratidão eterna e, poxa, estou aqui. Se tiver algo que eu possa fazer para contribuir, você sabe, você pode contar sempre comigo, viu? Última coisa, diga. Manda um super abraço para tua mãe, diz para ela que ela é muito importante para mim, ela é uma pessoa que foi determinante na minha vida, ela me ajudou de inúmeras formas durante a minha carreira e que eu jamais esqueço cada história, cada momento que eu passei e que passo com ela, tá bom? Manda um beijaço assim para ela. Maravilha. Eu queria só terminar contando para as pessoas aí que ainda não sabem, porque tem a ver com tudo isso, com esse momento, né? O que significa Mimulus? Mimulus é uma planta conhecida como a planta da coragem, é uma flor de onde se extrai uma essência utilizada pelo tratamento dos florais de Bach, e essa essência é utilizada para pessoas tímidas, inibidas, para torná-las mais corajosas, mais sociáveis. Foi por isso que a minha mãe escolheu esse nome na época, por ser um nome sonoro, diferente também, atrativo, instigante, mas porque é isso que a gente considera que a dança proporciona para as pessoas, e é essa a missão da Mimulus até hoje, né? Nos nossos 30 anos, levar a dança para as pessoas de modo a melhorá-las como seres humanos, né? Torná-las mais alegres, mais felizes, levar essa experiência da dança para elas, e a gente fica feliz, fica satisfeito quando a gente vê que essa essência Mimulus, né? A gente conseguiu transmitir isso para os nossos alunos quando eles saem de lá sorridentes, quando eles saem de lá nos agradecendo por aquele momento gostoso, prazeroso que eles desfrutaram conosco, independente ou mais importante do que a técnica que eles assimilaram, né? Então, a técnica, o principal dela é que ela chegue para o aluno com esse objetivo, de torná-los mais sorridentes, mais alegres, mais felizes, de fazê-los com que... de ser um meio para que eles tenham desfrutado daquele momento de convívio com o outro, né? De abraço. Então, fica aí um pouquinho de essência de Mimulus para todos. Coragem para enfrentar esse momento e para a gente sair mais sorridente, mais feliz. Top, Jomar, gratidão, viu? Bom almoço para vocês. Para nós. 19 horas, Otávio Nassur, não perde. E amanhã, aqui na live, a gente vai ter uma psicóloga com uma live chamada Cuidar do Cuidador.
para que você aprenda a cuidar de você agora como professor, para que você possa cuidar dos seus alunos, tá? Então, por favor, é muito importante você entender. Ela vai trazer alguns exercícios, algumas reflexões. Vai ser muito bacana, não perde não. Beleza, Gilmar? Um abraço. Tchau, tchau. Maravilha, Gratidão, grande hein? abraço, valeu. Até mais. Valeu, Tchau. galera. Até amanhã. Tchau, tchau. Bom, beleza.